Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um tema muito importante para mim. É como aprender o inglês quando você é brasileiro ou de Portugal, mas acho que a maioria das pessoas que me escutam são de Brasil, porque estou falando como o sotaque brasileiro, né? Mas vejo que aprender o inglês para você é uma coisa talvez difícil. E queria compartilhar como aprender o inglês. E que é o primeiro passo para começar a aprender esse idioma. Vejo muitas pessoas que fazem esse erro de começar a aprender o idioma lendo textos em inglês ou também aprender a gramática em inglês. Mas não é lógica para mim. Acho que é a pior maneira de começar o idioma porque você não tem essa familiaridade, se posso dizer em português, de conhecer o sotaque, como se pronuncia as palavras em inglês. E quando você está lendo em inglês, você vai ler o inglês como sotaque brasileiro, como sotaque brasileiro, português brasileiro, se posso dizer. E isso é o pior que você pode fazer. É simplesmente porque quando você começa a aprender um idioma sem escutar, sem ouvir esse idioma, você sempre vai utilizar seu idioma nativo para tentar aprender esse idioma. Isso não é possível. É uma coisa difícil, porque quando você começar assim, você vai parar esse aprendizagem no futuro. Vai ser mais difícil para você mudar desse erro. E por isso é muito importante ouvir o inglês o primeiro dia que você começa a aprender o inglês. Quando você começa a aprender o inglês, você tem que escutar vídeos. Por exemplo, sempre recomendo aprender o inglês da América porque a pronunciação é muito mais fácil do que o inglês de Inglaterra, por exemplo. E porque também há muito mais conteúdos, como o inglês americano, como as séries, os filmes, os podcasts também. E é mais fácil para você pronunciar. E acho que é muito importante começar com isso, porque seu cérebro procura ter esse tipo de conexão como o inglês. Você procura ter o sotaque, os sons do inglês em seu cérebro. E isso se pode fazer unicamente com escutar esse idioma todos os dias. Sempre recomendo fazer isso primeiro. E o objetivo não é de entender tudo. Não é possível. Por exemplo, eu estou aprendendo português. Agora posso falar português, mas sempre é um esforço para me falar. E procuro falar muito mais. E para isso procuro escutar mais conteúdos, saber mais palavras, expressões e também
melhorar a pronunciação no português brasileiro. E isso é possível só quando estou escutando conteúdo para poder falar. Mas quando estou escutando, não entendo tudo. Não é possível agora, com meu nível, entender tudo. E não pega nada. Estou entendendo talvez 70% quando é difícil um podcast, por exemplo. E depende do conteúdo, mas está bem, tá bom. E o mesmo deve passar com você. Você deve escutar conteúdos em inglês, mas quando você começa, você não vai entender tudo, vai entender palavras zero, não sei para você que é seu nível, mas o objetivo é escutar e ter esse enfoque, essa concentração de escutar palavras em inglês, e também com o tempo você vai reconhecer o idioma quando uma pessoa fala em inglês. E também, se você quer aprender de maneira ativa, você pode, ao mesmo tempo, tentar repetir as palavras que a pessoa está dizendo. Por exemplo, se você está escutando um podcast e está dizendo, today I'm going to do my homeworks, pois você está fazendo pausa em o podcast, por exemplo, e você vai repetir essas palavras. E quando você vai fazer isso, você vai construir essas neuronas no seu cérebro para reconhecer como se pronuncia o inglês. E com o tempo, quando você vai a ler textos em inglês, você vai ter essa pronunciação. Estou vendo essa palavra, já escutei essa palavra antes. Agora posso dizer que essa palavra se pronuncia assim, tá. E isso vai ser muito mais fácil para você aprender mais desse idioma. E terminou agora. E já está. A próxima semana vou falar sobre uma coisa nova. E obrigada por escutar a mim hoje. Tchau, adeus.